Durante décadas ele cantou os mistérios do amor, da saudade e da alma brasileira com uma leveza que parecia etérea. Dono de uma voz que embalou gerações e de uma poesia que desafiava o tempo, Djavan sempre foi mais do que um músico. Ele era um símbolo. E ainda assim, durante 76 anos, ninguém jamais o ouviu falar de si mesmo com profundidade. Silencioso fora dos palcos, reservado diante das câmeras, ele construiu não apenas uma carreira lendária, mas um verdadeiro mito em torno de sua figura. Até agora. Foi numa manhã cinzenta no Rio de Janeiro, envolta por uma brisa que parecia carregar consigo um presságio, que o Brasil estremeceu. Djavan havia decidido falar. Não em uma canção, não em um trecho enigmático de algum novo álbum, mas em palavras claras, doloridas, humanas. Sentado em sua casa reclusa, cercado por obras de arte e lembranças de uma vida imensa, ele olhou diretamente para a câmera e disse, com a voz cansada, porém firme: "A vida me ensinou mais no silêncio do que no som." A notícia se espalhou como fogo em mata seca. Em poucos minutos, os fãs tomaram as redes sociais, os jornais interromperam suas pautas, os músicos prestaram reverência. O homem que sempre preferiu deixar a arte falar por si, agora abria a alma diante do mundo, justamente quando seu corpo começava a ceder às dores invisíveis do tempo. As doenças chegaram discretas, como se respeitassem o artista que habita aquele corpo. Mas com o passar dos anos, elas se instalaram com mais força. A respiração já não era a mesma. Os passos tornaram-se cautelosos, e a mente que antes voava entre acordes, agora lutava contra lapsos de memória e momentos de confusão. Ainda assim, havia brilho nos olhos. Um brilho antigo, intenso, que revelava uma urgência. Djavan não queria partir sem contar sua verdade. Foi nesse cenário que começou a nascer algo raro, quase sagrado. Um testamento não apenas material, mas espiritual. Além do patrimônio milionário acumulado ao longo de décadas, royalties, direitos autorais, investimentos silenciosos e casas em lugares que poucos conhecem, Djavan estava pronto para deixar um legado mais profundo. Ele reuniu os filhos, alguns músicos próximos, e confidenciou histórias que jamais haviam sido ditas. Segredos, memórias, culpas, amores proibidos e perdas que moldaram cada verso de suas canções. A revelação de que o artista planejava publicar um livro autobiográfico, acompanhado de um álbum inédito com letras íntimas, causou frisson no meio cultural. Havia rumores de que o primeiro capítulo começava com uma única frase: "Durante anos fingi que a música bastava." E talvez fosse verdade. Talvez a música, por mais sublime que fosse, jamais tenha conseguido expressar a dor de um homem que cresceu entre ausências, expectativas e uma luta constante para preservar a sensibilidade num mundo que exige endurecimento. O cenário também não poderia ser mais simbólico. Em sua mansão em Santa Teresa, onde as janelas revelam o mar ao longe e o pôr do sol colore as paredes com tons de nostalgia, Djavan senta-se ao piano quase todos os dias, mesmo que por minutos. Seus dedos hesitam, mas não se rendem. Ali, ele reencontra o menino que começou a tocar com instrumentos improvisados em Maceió, muito antes da fama, muito antes do silêncio. E é justamente nesse reencontro com o passado que começa a jornada final de um dos maiores nomes da música brasileira. Não uma despedida, mas uma entrega, um ritual. E como tudo o que Djavan fez, essa entrega também viria envolta em beleza, mistério e emoção. Hoje, milhões aguardam com expectativa cada nova palavra, cada nova nota, cada revelação desse homem que, mesmo doente, se recusa a ser reduzido ao corpo frágil. Porque o que Djavan está fazendo agora não é apenas contar sua história. Ele está, mais uma vez, ensinando ao Brasil o poder da arte, da memória, da dignidade. E ninguém, absolutamente ninguém, esperava por isso. Aos 76 anos, Djavan vivia como poucos artistas brasileiros ousaram viver. Entre os salões dourados de uma mansão à beira-mar em Angra dos Reis, viagens de jato particular entre Paris, Lisboa e o Rio de Janeiro, e encontros discretos com magnatas da arte e da política, ele parecia ter alcançado a plenitude. Seus dias eram preenchidos com vinhos raros, obras de arte milionárias,
e tardes preguiçosas ao piano de cauda em madeira africana, enquanto os filhos e netos circulavam entre jardins meticulosamente cuidados e seguranças discretos. Djavan não era apenas rico, ele era um enigma revestido de seda, um ícone cuja fortuna acumulada ultrapassava facilmente os 200 milhões de reais. Investimentos inteligentes, participação em empresas de tecnologia, imóveis de luxo em 5 países, além dos direitos autorais de suas canções eternas, garantiram uma estabilidade que poucos artistas alcançam, mesmo após a morte. Mas por trás do brilho de sua fortuna, algo escuro começava a emergir. Tudo começou com ausências sutis. Primeiramente, ele deixou de comparecer a premiações. Depois, recusou convites para programas especiais da TV. Em seguida, seu perfil oficial parou de ser atualizado. Nada de novas fotos, nenhum comunicado. E então, o choque. Djavan desapareceu, literalmente. A imprensa tentou contato. Equipes de documentaristas, jornalistas antigos e até amigos próximos encontraram apenas silêncio. As janelas da mansão em Angra estavam sempre fechadas. Os funcionários proibidos de comentar. Boatos se espalharam com rapidez. Falência? Doença terminal? Crise familiar? Sequestrado por alguma seita espiritual? As hipóteses beiravam o absurdo, mas não havia uma única resposta. O que se sabia é que semanas antes de desaparecer, Djavan teria sido visto em um jantar com um empresário africano envolvido em negócios controversos, num iate em alto mar. Câmeras de segurança de um hotel em Lisboa também registraram sua entrada. E, curiosamente, jamais sua saída. As investigações foram abafadas. Seu advogado, conhecido por proteger celebridades, se recusava a comentar. Mas havia rumores de que documentos haviam sido destruídos, contas transferidas para paraísos fiscais e que, em seu último testamento revisto, havia alterações misteriosas, beneficiários excluídos, cláusulas de silêncio e uma fortuna destinada a um projeto que mudará o mundo. Enquanto isso, os filhos se dividiam entre a lealdade e a suspeita. O mais velho, herdeiro direto de parte da fortuna, exigia a abertura dos cofres e bens. A filha do segundo casamento dizia ter recebido mensagens cifradas. E um neto, músico iniciante, jurava ter recebido instruções secretas do avô para proteger o nome de Djavan a qualquer custo. As tensões familiares se transformaram em batalhas judiciais. E a mídia que antes o reverenciava, agora cavava com ferocidade cada pedaço da sua intimidade. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio quando um ex-empresário revelou que Djavan vinha sofrendo há anos com crises de pânico e delírios de perseguição. Afirmava que o artista acreditava estar sendo espionado por membros da indústria fonográfica internacional e que desconfiava de quase todos ao seu redor, incluindo os próprios filhos. Segundo ele, a fortuna de Djavan não era apenas um luxo, era um escudo, um muro de ouro para se proteger de um mundo que, em sua visão, havia deixado de amar a arte genuína. A partir daí, o desaparecimento tomou contornos quase mitológicos. Alguns diziam que ele se isolou em uma vinícola na Toscana, vivendo entre vinhos e composições. Outros falavam de um monastério na Bahia, onde Djavan passaria os dias em silêncio absoluto, meditando sobre a existência e escrevendo suas memórias em folhas de papel reciclado. Um repórter afirmou tê-lo encontrado em Tóquio, disfarçado, observando um show de jazz numa ruela escura. Nenhuma prova concreta, apenas fragmentos de uma lenda viva. E enquanto o Brasil inteiro especulava, os bens começavam a se mover. Obras de arte raríssimas começaram a ser leiloadas em Paris sob nomes de empresas desconhecidas. Uma cobertura em Ipanema foi vendida secretamente para um magnata russo. E o mais intrigante, um projeto milionário de preservação ambiental foi lançado no Maranhão, com o nome Fundação D, financiado por uma conta anônima cujos depósitos vinham direto de bancos suíços. Nada disso respondia à pergunta central. Por que Djavan, no auge de sua riqueza e reverência, desapareceria assim? Estaria fugindo de algo? Protegendo alguém?
Ou simplesmente se libertando do peso de ser um mito em um país que só celebra ícones quando eles se calam para sempre? A tensão não cessava, e cada novo detalhe que surgia, uma partitura rasgada encontrada em seu estúdio abandonado, uma carta enviada sem remetente para um crítico musical, apenas aumentava a sensação de que algo maior, talvez trágico, estava prestes a ser revelado. Foi numa tarde nublada de novembro que o impossível aconteceu. Uma notificação discreta apareceu nos celulares de milhões de brasileiros. Djavan anuncia a coletiva de imprensa ao vivo. O coração do país parou por alguns segundos. Depois de meses de especulações, teorias conspiratórias e disputas familiares que se transformaram em espetáculo público, Djavan finalmente romperia o silêncio. Dessa vez, com voz própria. O local escolhido não poderia ser mais simbólico. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O palco onde ele fora ovacionado décadas antes, agora seria testemunha de sua reaparição. Nenhuma mídia estrangeira foi convidada. Nenhuma marca patrocinava. Era ele. Apenas ele. Às 18 horas em ponto, as luzes se apagaram. Um feixe de luz dourada iluminou o palco vazio. Silêncio absoluto. Então, lentamente, Djavan entrou, apoiando-se numa bengala esculpida com notas musicais. Estava visivelmente mais magro, os olhos profundos, mas havia dignidade em cada passo. O público, jornalistas, músicos, familiares, velhos amigos, se levantou em respeito. Ninguém ousava falar. Ele caminhou até o microfone, olhou para a plateia e disse: "Fugir foi fácil, voltar não." Durante quase uma hora, Djavan falou com uma honestidade brutal. Contou sobre os surtos de ansiedade, a sensação de sufocamento causada pela fama, o medo crescente de que sua vida tivesse sido sequestrada por expectativas. Confessou que, ao atingir o ápice financeiro e artístico, sentiu-se mais vazio do que nunca. A riqueza que conquistei não preenchia os espaços que o tempo corroeu. Era como ouro em cima de areia movediça. Explicou que sua decisão de desaparecer não foi planejada, mas impulsiva. Uma fuga desesperada para reencontrar-se. Passou meses recluso em uma comunidade espiritual na Chapada Diamantina, onde viveu como um anônimo, cultivando hortaliças, estudando filosofia, ouvindo os sons da natureza como se fossem novas composições. Foi ali, entre o silêncio dos ventos e o som dos pássaros, que lembrei por que comecei a cantar. A revelação provocou um misto de alívio e comoção. Mas havia mais. Ele revelou que já havia escrito, em segredo, um álbum completo durante seu exílio. Chamava-se Epifania e seria lançado não em plataformas digitais, mas gratuitamente, como um presente ao povo brasileiro. Essa é minha herança real. Não os imóveis, não os investimentos. Minha herança é o som da minha alma liberta. Naquele momento, o público chorava. E então, como num rito final, Djavan caminhou até o piano. Os dedos, ainda firmes, tocaram os primeiros acordes de uma canção inédita. A letra falava sobre recomeços, sobre envelhecer com verdade, sobre não ser prisioneiro da própria lenda. A música calou as palavras de todos. Era beleza pura. Mas a verdadeira mudança estava dentro dele. Aquele homem que outrora se escondia atrás do virtuosismo, agora falava com a vulnerabilidade dos que viveram o essencial. A fama, ele disse, é uma forma de prisão quando não se tem controle sobre ela. A riqueza, um risco quando não se sabe dividir. Levei a vida inteira para entender que amar vale mais do que acumular, que ser ouvido é mais importante do que ser aplaudido. Nos dias que se seguiram, Djavan transferiu parte significativa de sua fortuna para instituições de arte e educação musical em comunidades carentes. Criou a Fundação Lira, com o objetivo de formar jovens músicos fora do eixo comercial da indústria fonográfica. Reaproximou-se dos filhos, com quem teve conversas duras, mas libertadoras. Pediu perdão, ouviu verdades, reconstruiu laços, e então, pouco a pouco, Djavan desapareceu novamente. Mas dessa vez, em paz, sem escândalo, sem fuga. Apenas se afastou das câmeras, deixando para trás uma última obra-prima, um gesto de reconciliação com o mundo e consigo mesmo. Seu desaparecimento, que um dia foi mistério,
Agora era entendido como um grito silencioso por autenticidade. E sua volta, um gesto de coragem que ensinou uma lição rara em tempos de superficialidade, que não há luxo maior do que ser verdadeiro com a própria alma.